Então vamos lá, signo de Áries, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, firma teu pensamento em Deus. Vamos às previsões para o ano de 2025, essa é uma leitura completa, uma mandala com 12 áreas, amor, trabalho, dinheiro, família, finanças, é uma análise completa do ano de 2025 pela mandala e depois nós vamos também tirar uma energia geral para cada mês do ano de 2025. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Firma seu pensamento em Deus. Vamos fazer a previsão, a análise geral do ano de 2025. O que o tarô, o que a espiritualidade tem de mensagem, como serão as oportunidades, os possíveis desafios. Lembrando que eu já gravei aulão de astrologia, numerologia aqui no canal, onde eu falo tudo sobre Plutão em Aquário, onde eu falo tudo também sobre a previsão geral do ano de 2025. Então vamos à sua previsão. Eleva teu pensamento a Deus, firma teu pensamento em Deus. Primeiro a permissão de Deus para fazer essa previsão, para fazer essa leitura para Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter no signo de Áries. Salve a espiritualidade, salve Jesus, salve seu mentor e seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz. Com tuas asas nos ampara, a bondade nos conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve meu povo cigano. Traz para Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter em Áries as previsões do ano de 2025. Optcha, meu povo cigano, vamos trabalhar. Traz a mensagem. Fundo do deck. Vamos começar com o seu elemento, que é o elemento fogo. Logo na primeira casa, o ano de 2025, ele começa aqui para vocês na energia do 5 de paus. O 5 de paus, ele vai trazer um conselho relacionado a situações que vocês, arianos, tanto ali dos anos anteriores, mas possivelmente dos últimos 5 anos, 6 anos atrás, tá? Vamos dar um exemplo que lá por volta de 2019 em diante, daquele período em diante, você sentiu algumas áreas da sua vida que te desafiaram demais. Campo profissional, trabalho, questões que envolvam posicionamento das suas escolhas em relação a outras pessoas. E os arianos em 2025 vão conseguir trazer um fechamento sobre isso. Onde 2025 ele se trata muito de conseguir resolver ou finalmente trazer movimento para situações profissionais, carreira, projetos que você tem se sentido desafiado, mas isso já nos últimos 5 anos anteriores, tá? Então fica bastante atento com os processos em 2025, que podem surgir oportunidades, mesmo que você fale, Gabriel, eu planejo uma transição de carreira, vamos dizer isso, ou eu estou aguardando aí mais alguns anos para me aposentar em uma carreira e depois seguir um outro trabalho onde eu tenha mais amor, mais conexão. Mas mesmo que em 2025 nem todos vocês, porque é uma leitura coletiva, façam a transição de fato, o 5 de paus ele fala sobre buscar essa resolução do seu tempo no ambiente de trabalho, aonde o seu processo de qualidade de vida, o ambiente, talvez rever o horário, a rotina, o afastamento ali de um turno, de um horário, de uma equipe, alguma situação que você não queira mais a partir. Lembrando que 2025, para quem, por isso que eu estou falando, assista o aulão, porque é muito importante para você entender tudo que eu vou falar aqui. 2025, ele é ano 9. Então vem aí a força do eremita para fechar ciclos. Vem aí aquela força que traz para vocês de Áries uma maturidade sobre você mesmo, sobre a vida, sobre o que você acredita, sobre seus valores, aonde você não vai deixar mais forças externas ditarem o como você deve viver. Então essa casa 5, que o nosso tarô tradicional já traz aqui para começar a sua previsão de 2025, fala sobre isso. Quando as pessoas tentam jogar a sua vontade, impor a sua vontade sobre as nossas escolhas. Então, o campo do trabalho pode ser um movimento muito importante, até mesmo uma prioridade, logo em 2025, para que você não desista, você posicione, você está pensando a longo prazo, você quer
Olha aqui, ó. Eu não quero mais desgaste físico. Tá vendo que é paus de novo? É teu elemento, é fogo. Eu tô cansado de apenas dar a minha saúde, meu tempo, a minha energia, um desgaste, mas talvez eu não acredito mais nisso. Ou nesse trabalho, ou nessa luta, ou nesse movimento. Então, seu movimento de forma inteligente, assertiva, ó, você deixa o desgaste e assume uma postura da casa do ar e da casa de copas. Olha aqui a diferença. Óbvio que é melhor rever em 2025 esse desgaste que está te afetando físico, mental, emocional, e você vai ter as oportunidades, porque daí você vê duas cartas que mostram, diante de todas essas dificuldades dos últimos 5 anos para cá, até chegar em 2025, então ali do final de 2019 para 2020, aqui fala com muitos arianos que vêm passando por um processo mais difícil de adaptação ou de recolocação, ou até de plano de carreira, de futuro, de descanso, de projetos, de liberdade. E aí mostra você tendo esse potencial aqui, tá? Juntos, você pode perceber que o céu é aberto, é limpo atrás do rapaz com a espada, e você pode ver que por trás do rapaz com a taça, que é o naipe de copas, você verifica por esses valetes que existe uma postura de agora eu estou priorizando aquilo que eu gosto de fazer. Ou eu vou me preparar, mesmo que eu não consiga largar tudo, porque algumas pessoas aqui não só largaram o que fazem atualmente por causa dos compromissos. Então, Gabriel, eu tenho às vezes alguns financiamentos, algumas dependências financeiras que eu preciso finalizar para me libertar para uma nova carreira em 2025 ou rever o como eu vou trabalhar o meu tempo e o dinheiro. Então 2025 é um ano excelente para Áries nesse sentido, onde você vai matando essas pendências que te aprisionam ali dentro de um determinado padrão de vida, para que você possa, muito em breve, estar ali adaptado a uma realidade que você se sinta, de certa forma, nutrido, satisfeito ou feliz com aquela atividade. O campo profissional. Aqui nós vamos ter um cuidado bem importante da espiritualidade relacionado a figuras que tenham muita dependência financeira de vocês em 2025. A espiritualidade mostra algumas pessoas que podem cobrar demais os arianos, ou seja, de forma excessiva. Sabe aquele famoso "vem a nós o vosso reino, nada"? Já ouviu aquele ditado? Tudo vem a nós, mas quando é a vez do vosso reino, nada. Né? Por quê? Porque aqui você percebe, ó, que no campo que a espiritualidade traz o alerta sobre o campo financeiro, é onde a espiritualidade mostra para o ariano que você não vai, muitas vezes, poder atrasar o teu passo, o teu crescimento, os teus sonhos, só para também o tempo todo estar dando amparo ou esperando o outro tomar uma atitude diante da vida, o outro se mover. Então, Áries vai ter um desafio em 2025 pela mandala, onde eu vou ter que priorizar, Gabriel, eu tenho muito lutado a luta dos outros, ou muito resolvido os conflitos só pelo que precisam de mim. Mas quando você vai ter tempo para, de fato, lutar as suas questões, os seus objetivos que realmente são por você? São pessoais. Então 2025 vai te dar esse poder de enxergar de uma forma mais clara que alguns ciclos que você está rompendo ali com 2024, com algumas pessoas, na verdade são livramentos da espiritualidade. Então se você virar o ano para 2025 com algumas realidades confrontadas nas relações pessoais e se perguntando, será que eu fiz bem em tomar essa postura, em ter essa finalização, em ter essa postura mais direta, tudo indica que sim, porque você não pode responder pelo outro, você não pode deixar de viver a tua verdade movido ali num relacionamento em que talvez a pessoa não está conseguindo te acompanhar, tá? Daí você vai adaptar isso à sua realidade, mas o campo da matéria, ele fala muito disso. O obstáculo do teu crescimento, às vezes financeiro e material, ele vai estar muito relacionado em 2025 se você não olhar atentamente para as suas relações do dia a dia, tá? Aqui a espiritualidade mostra pelo número 3, que é a casa da comunicação, junto ao 3 de copas. Olha que interessante. O campo de comunicação, do falar, do buscar trabalhos que envolvam
mais movimento, mais dinamismo, pode trazer grandes crescimentos para Áries. Tá vendo que quando você tá com a casa 3, ó, 3 aqui e 3 aqui desse ladinho, mas lá no meio não, a carta do meio você tá sozinho. Então nesse simbolismo, se não é para estar exatamente só ou muito sozinho dentro daquilo que se faz profissionalmente, busque ter uma adaptação ligada às oportunidades de 2025, porque existe um destaque dos seus mentores para o chakra da laringe. O que é isso, Gabriel? É a fala, é o fazer bom uso da comunicação, da fala, de fazer pequenas viagens, pequenas reuniões, é estar ali trabalhando por meio da comunicação as suas relações pessoais, para que isso traga mais oportunidade de crescimento até para fontes de rendas externas, tá? Até fontes de rendas complementares. Então existe aqui uma grande abertura para rendas complementares ou crescimento, mas que vai ditar muito para o ariano, que vai trabalhar bastante o seu campo da comunicação, o campo do relacionamento interpessoal, tá? Então busque dar uma olhada para isso, que isso vai te abrir bastante porta em 2025. A casa da família pode trazer processos mais desafiadores, porque quando nós temos aqui uma rainha de espada e novamente o seu elemento em peso, isso aqui pode estar relacionado porque na astrologia, isso acho que faz séculos, acho que foi em 1800 e alguma coisa a última vez que ocorreu, Netuno vai se alinhar ali no signo de Áries, tá? Então isso vai trazer muita questão focada, goste ou não, do como eu me relaciono com o mundo e rever relações que não funcionam, valores que não funcionam. Então aqui mostra até no ambiente familiar você agindo mais pela razão. Não significa frieza, mas pela espada. Tá vendo aqui, ó? Eu quero movimentos na minha vida no qual aqueles que querem talvez compreender o como eu me sinto ou a visão nova que eu estou tendo de mim ou da minha vida, tudo bem, vão poder caminhar com você. Mas se você perceber que tentarem limitar demais as suas escolhas ou tentarem pôr demais regras, obstáculos, aqui vai ter muito ariano que vai viver realmente o ano do eremita, que é o ano 9. O que isso significa? Antes sozinho do que mal acompanhado. Então a casa da família, ela está aberta ao diálogo, mas aqui mostra muito que você não quer apenas ouvir, você quer que também te permitam a falar, te permitam a ter voz, expressão, tá bom? Por isso que a espiritualidade bate tanto em 2025, a comunicação podendo ser uma grande abertura ou até mesmo obstáculo em diversas áreas da sua mandala, tá? Para o campo material, a comunicação bate. Para o campo da família, a comunicação bate, tá? Para o campo do trabalho, existe essa necessidade. Ó, aqui para a energia, exemplo de oportunidades sociais e financeiras, novamente você materializa a energia junto a um rei de espada. Olha aqui, a materialização social, ela vem de um processo que pode estar ligado à comunicação, ao estudo, à expressão de ideias, ao demonstrar as suas habilidades ou até oferecer novas habilidades, atualizações lá no teu mercado de trabalho. O que alguns arianos podem ter um pouquinho de dificuldade em 2025 é que aquela figura de Áries que tem dificuldade específica nessa casa da comunicação, nessa casa do falar, aí a gente vai precisar entender que se você tem uma certa dificuldade em se expressar, sabe, em falar, em comunicar, em abrir mais as suas ideias, ou tem medo, insegurança, então já comece 2025 trabalhando dentro dessas inseguranças, caso elas existam. Porque a tua saúde mental, ela está muito forte na energia da tua mandala. Não é falta de capacidade. Então não entre num processo de insegurança ou de incapacidade. Se necessário, busque uma ajuda, seja terapêutica de um profissional, ou busque grupos, coisas que você tenha interesse, assuntos que você goste de estudar, de discursar ou de se envolver, para que você possa aos poucos lapidar essa capacidade de comunicação, essa capacidade de expressar, essa capacidade de verificar, será que a forma como eu falo, será que o tom de voz que eu estou usando dentro daquele local ou dessa situação é adequado?
com aquilo que eu quero vender, com aquilo que eu quero promover, ou com a imagem que eu quero passar? E aí você vai fazer essa adaptação, tá? No campo afetivo, esse pode ser um dos maiores testes aqui do ano, porque nós temos 2 arcanos maiores sobre tudo que envolva amor e relacionamento. Perceba os 2 arcanos maiores que estão em volta do campo afetivo. 10 é família, mas é família do tipo ou somos família, ou crescemos junto, ou temos solidez. Você pode ver que você não trouxe o 10 de copas na casa do amor. Ou seja, só a palavra bonita não vai ganhar o ariano em 2025. Eu quero um resultado concreto, eu quero ação, eu quero ver para crer. Então a casa 10, ela vai trazer um grande momento junto à sacerdotisa no campo familiar, lembrando que sacerdotisa também é mãe, ela é lua, ela também é fertilidade, ela também é gravidez, mas ela é compromisso acima de tudo. Então se a sacerdotisa sobre Áries rever papéis dentro do casamento, quero casar ou não, vamos formalizar a união ou não, vamos nos separar ou não, funciona ainda o nosso casamento? Então a formalidade dentro do relacionamento vai ser um 8 ou 80, ou tudo ou nada, tá? Porque a casa 10 ela cobra o compromisso. Então se você sentir que você tem muito compromisso com filhos, com família, com teu parceiro ou parceira, mas esse compromisso não é recíproco, você fala, Gabriel, não é um compromisso de via de mão dupla, só um tem compromisso. Ou eu não quero, na verdade, nesse momento me amarrar a um compromisso. Eu acabei de sair de um casamento, eu estou com meus filhos ou filhas criados, eu não sei se eu já quero me prender a um novo compromisso. Então a sacerdotisa, ela vem ditar sobre 2025, se nós queremos um compromisso, olha aqui embaixo, olha lá o Papa. Concentre-se debaixo do Cavaleiro da Morte aqui. Eu vou te mostrar, olha bem aqui aonde está o meu dedo. Uma família e o Papa conseguindo, o Papa consegue defender a família, o Papa é o único arcano maior que consegue enfrentar o arcano da morte, dentro da estrutura dos arcanos. Mas por que, Gabriel? Por quê? Porque que ele que está trazendo, porque é a fé, ou é a inteligência. Papa é família no tarô, Papa é compromisso, é formalidade. Então você trouxe a sacerdotisa, que lá no passado, na história do tarô, ela foi chamada de a papisa. Então não existe coincidência numa leitura, é que você precisa entender os símbolos, prestar muita atenção nos arquétipos para entender onde eu vou chegar. Então se você é solteiro, casado, enrolado, ainda assim, mesmo que não seja um casamento, o compromisso que você tem em relação a esse parceiro ou essa parceira é aí que vai ser ditado. É isso que vai ser observado. E aí você vai nutrir. Se você perceber que tá legal, tá evoluindo, vão formalizar esse compromisso ou vão dar um passo além. E se eu perceber pelo arcano da morte, Gabriel, que não quero mais, não é mais, não me nutre mais, não me desafia mais, pode ser exatamente no ano de 2025 que você formaliza a finalização de qualquer relação que você sente que ela não agrega mais no teu atual momento de vida, tá? Então vem desafios aí no campo afetivo. Olha, o namorado já está aqui visitando o nosso jogo, trazendo exatamente essa reflexão. Aspectos ocultos sobre o relacionamento, ou até algumas revelações de situações que não são tão confortáveis, mas em 2025, pendurado acima de tudo, ele é a iluminação espiritual. É onde o seu mentor, a sua mentora vai pedir assim, o Áries, busca sempre ver os 2 lados da moeda. Tenta identificar, não o que você acha que está perdendo ou que não está bom. Concentre-se assim, no que ainda funciona. Funciona alguma coisa? Ainda vale a pena? Enamorados no oculto não é só campo afetivo, mas aqui, como seu coração está atrás do jogo, ele vai significar que em 2025 você não pode dar muita voz para que terceiros fiquem palpitando nas suas escolhas emocionais, nas suas escolhas mais íntimas e pessoais. Porque essa casa 3, escondida por trás dos enamorados, fala muito da influência de pessoas, pode ser familiar, pai, mãe, irmão, sogro, sogra, aquelas pessoas que querem sempre dar palestrinha de dizer como você deve viver a sua vida. Isso não funciona em 2025.
Porque o ano 9, ele responsabiliza o coletivo humanitário a buscar a resposta dentro de ti. E não o que você acha que eu devo fazer. O ano 9 não permite isso. Isso para todos os signos. Ele se trata muito do que eu de fato vejo ou penso sobre isso. Então lembre-se que Enamorados, ele vai te abrir portas para escolhas. Mas o Pendurado, ele também fala de que eu não posso demorar demais em 2025 a fazer essas escolhas. Às vezes eu quero uma grande mudança, ou eu quero me mudar junto com meu parceiro, ou eu quero me mudar lá para uma outra região. Enamorados, ele também fala de escolha. Eu quero seguir um caminho diferente. E o Pendurado, ele fala sobre esse sentimento de cuidado com a estagnação, cuidado com, eu vou esperar alguém me apoiar, ou eu vou esperar alguém compreender as minhas escolhas. E talvez essa compreensão não venha. Talvez a única pessoa que precisa de fato fazer a escolha é você. Tá? Então ela tem esse contexto sobre os arianos ali no aspecto oculto do ano. Aqui nós vamos ter a Justiça, a Rainha de Paus e o 9 de Ouros. Então o empoderamento, 3 figuras de extremo empoderamento para os arianos. Gabriel, e se eu sou Áries, mas eu sou um homem? Entenda que os arcanos, aqui a gente não está falando de ser homem ou mulher, nós estamos falando de arquétipos, de energias. E o que tem em comum nessas 3 figuras? Força, independência, empoderamento. É o finalmente entender que eu mereço me colocar em primeiro lugar e não ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Então a Justiça, ela vem trazer como arcano maior aqui o seu posicionamento, mas não é um posicionamento qualquer. Aqui você está muito conectado aos animais. Olha o gatinho preto aqui, debaixo do pé da rainha. E os animais nas cartas de tarô, eles vêm para nos dizer sobre confia nos teus instintos. Então agora é o momento de buscar a sua independência, mas não só a independência financeira de 2025. Áries está sendo convidado a pensar a longo prazo. Então a gente está no ano 9, em 2025, mas onde você se vê daqui mais 9 anos? Vamos dar esse exemplo. Você consegue projetar, fazer um planejamento da tua vida? Você consegue pensar nas conquistas ou o rumo? Então aqui fala também das colheitas de médio a longo prazo, porque você tem muito a força 9 te protegendo no ano. Então aqueles arianos que estiverem levando a vida com mais maturidade, com mais seriedade, vão ter muito crescimento, tá? Aqui nós vamos trazer questões ligadas à saúde. Eu vou pedir uma atenção especial para vocês em relação aos olhos, a visão, a capacidade de ver. Cuidado com o globo ocular, com a visão. Aqueles que já têm uma sensibilidade ocular, uma sensibilidade fotossensível à luz, né, Gabriel? Eu tenho, às vezes, umas enxaquecas que eu não encontro ali o motivo. E às vezes você lê bem, enxerga bem, mas aquela enxaqueca está relacionada a uma sensibilidade, a uma fotossensibilidade à luz. Tá? Então existe um cuidado na saúde aqui no campo ligado à visão para Áries no ano. E como nós temos aqui a Esfinge e o Papa você vai perceber, até pela idade avançada, junto à roda da fortuna, que no campo da saúde, tá? É só uma orientação. Isso aqui não substitui nenhum tratamento que você faça, e aí você vai olhar isso como uma orientação sobre o ano de 2025. Tá? Mas onde nós temos 2 arcanos maiores com o ancião, você vê 2 pessoas agachadas aqui ao pé dele, tá vendo? Curvadas. As questões que envolvem mais as doenças ou questões hereditárias precisam de uma atenção especial no ano de 2025, tá? Então se você percebe que toda a família desenvolve um problema de mobilidade, vamos olhar para isso, vamos cuidar disso para evitar ali ou amenizar o impacto. Questões ligadas à estrutura óssea e muscular vão ter destaque. A força da musculatura, a força ou o cuidado com a estrutura óssea. Então, dentro do possível, isso aqui não é só para pessoas de idade avançada, mas as pessoas que já têm ali um histórico familiar hereditário. Você já sabe que o seu avô, sua avó, bisa, todo mundo sempre, numa certa idade, começa a ter problemas com uma situação.
olhe para isso de forma terapêutica e já busque se antecipar, se cuidar para evitar simplesmente replicar aquilo ali, tá bom? Às vezes a gente pode não, em alguns casos não se fala em cura, mas em alguns casos nós podemos falar o que? Em qualidade de vida, em amenizar, né? Para não deixar uma situação se desenvolver. Mas uma atenção especial também com o campo da visão, tá? Nós vamos ter aqui o desafio do ano. O desafio, você vai perceber, o seu desafio ele vai estar relacionado a uma figura masculina. Aí cabe a você ter sabedoria de entender se vai ser um filho, se vai ser marido, se vai ser um pai, mas o desafio está ligado a uma figura masculina na tua vida. Por quê? Gabriel, mas e se eu não tenho contato com nenhuma figura masculina? Eu vou passar, mas como é uma leitura coletiva, pega aqueles que ressoarem. Aqui mostra, porque é desafio, tá? Por isso que eu vou negativar essas cartas. Aqui mostra figuras masculinas que querem muito exigir, mas pouco fazer. Pedem muito e pouco fazem. Cobram muito, ditam às vezes regras, exemplo, mas não tem a moral para de fato ditar, né, regra na vida de ninguém. Ou cobra demais, julga demais, mas não realiza. Então, o ariano tem que ter um certo cuidado com essas figuras que podem estar ali no teu parceiro, um marido ou até um pai, para que você não projete ou você não mate sonhos ou decisões, porque essa figura masculina projeta sobre você essas inseguranças, essa falta de aprovação. Então, os arianos que têm ali uma carência paterna ou alguma questão de que eu gostaria, na verdade, Gabi, o meu pai não projeta nada negativo, mas eu sinto falta. Eu sinto falta da figura masculina, da figura paterna. Aqui, de qualquer forma, precisa se trabalhar muito a força do lado paterno. Tá? Para isso tem aí a constelação familiar, por exemplo, que é uma das várias ferramentas para trabalhar o lado masculino. Mas o trabalhar o sagrado masculino, porque é do lado paterno, é da energia masculina, vamos colocar dessa forma, que você encontra a força para ação, a força para caminhar, a força para atitude, a força para materializar. Você está entendendo? Olha lá o arquétipo feminino, a diferença. O arquétipo feminino, ele representa o nosso lado mais intuitivo, a percepção, o sentir. Então, o elemento de vocês é fogo. E fogo é ligado ao sol. O sol é ligado ao masculino. Então, nessa representação, existe um cuidado, um desafio no ano de falar assim: se resolva bem com figuras masculinas. Seja pais, filhos, irmãos, parceiro. E se alguma figura masculina tenta impor demais ou te invalidar demais, tome cuidado com isso. Tome cuidado não com o que o outro acha que sabe sobre você, mas com como você recebe essa energia. Para que essa energia não acople ali no teu inconsciente, tá? O teu espiritual. Nós vamos ter aqui a energia do rei, o rei de copas, bem forte aqui no espírito. Nós temos um caminhante aqui também junto, e a energia da caridade, da justiça, do famoso dar e receber. Espiritualmente tem muito crescimento para aqueles que já se dedicam a atividades sociais ou atividades de amparo terapêutico, de amparo espiritual. Porque a água fala de cura. Fala do dom de cura ou fala do dom de ajudar o processo emocional, o processo de equilíbrio do outro, seja esse equilíbrio físico, mental, emocional. Mas ele mostra aqui como carro-chefe junto ao rei o processo de, olha que interessante a postura do ariano no espiritual, que ao invés de ser a pessoa que traz a guerra, que eu seja a pessoa que traz a pacificação, o equilíbrio, ou que traga pelo menos um senso de justiça, uma justiça imparcial, uma justiça que não toma lados. Então a carta da fraternidade, da caridade, ela vem impulsionando os seus trabalhos ou a sua capacidade ali de abertura mediúnica e espiritual. Então, se em 2025 você conseguir se vincular a projetos sociais, a situações que envolvam mais o coletivo da tua comunidade, seja fisicamente, seja à distância, online, o que for,
você vai estar alinhando ali junto à tua egrégora espiritual para dar um passo a mais dentro aí do teu caminho espiritual, tá? Qual é o nosso conselho aqui da tua mandala? Já a gente vai ver energia mês a mês. Aqui na mandala, nós temos o Cavaleiro de Copas e o As de Ouro. O 2, ele só vai trazer um pouquinho de dificuldade se você de Áries em 2025 tiver muito em dúvida sobre as tuas paixões, os teus amores. Não precisa ser só o amor no sentido romântico. Eu tenho 2 coisas que eu gosto muito, mas eu não sei em qual delas é o foco. Eu tenho até 2 pessoas que me interessam e eu não sei exatamente qual é o melhor para mim. Aqui não cabe da gente julgar. Mas o que a espiritualidade fala para você se concentrar, quando houver dúvida no ano, não vá para o lado da fantasia. Não vá, 2025 não é para fantasia. Vá para o lado do que é mais concreto. Conhecereis a árvore pelo fruto. Então vai mais pela ação, pela atitude, pelo fruto. E não muito pela fala, pela conversa, pelo lado que for mais assim fantasioso. Tá? Então, se você for julgar um trabalho, um emprego, um contrato, um parceiro ali, uma parceira e etc., veja se no ato concreto existe, sabe? Existe ali, se você fala assim, essa pessoa ela não só fala que vai me ajudar ou me proteger, ou que vai trabalhar comigo, essa pessoa realmente faz aquilo que diz, é um sinal positivo. Essa pessoa tem a capacidade de cumprir, concretizar esses sonhos, esse projeto comigo, porque no segundo semestre eu sinto que para vocês, o segundo semestre tende a ser mais favorável que o primeiro, porque o primeiro veio muita energia de fechamento, e no segundo parece que é a hora de fazer as parcerias certas, é hora de tomar as decisões, movimentos e escolhas de uma maneira mais assertiva, tá? Vamos verificar a energia de cada mês? Para a gente tirar um conselho, uma oportunidade, ou te preparar dentro do que for possível aí para possíveis desafios. Tá? Vamos lá. Firma teu pensamento. Aqui nós vamos trabalhar só com arcanos maiores e nós vamos tirar um conselho para cada mês de 2025, tá? Eleva teu pensamento, salva a espiritualidade. Traz para Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter em Áries. A mandala dos 12 meses do ano de 2025. O Mago em janeiro. Arcano do Diabo em fevereiro. Mundo em março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok. Viagens, coisas que envolvam mais assim, distâncias, deslocamentos por longo prazo, melhor no segundo semestre, tá? Por quê, Gabriel? Porque o carro ele tá lá na fase do segundo semestre e só o Sol tá no primeiro. Então, se você vai fazer passeios mais curtos, melhor primeiro semestre. Coisas mais assim, bate e volta, rapidinho. É mais para descansar rapidinho, trocar energia. Agora, projetos que demandam mais adaptação, seja cultural, documental e etc., segundo semestre é mais favorável. O Mago, ele vai trazer energia de manifestação, desejo, fascínio, fantasia, magnetismo pessoal e sexual sobre a energia de janeiro. Então é um momento de você se sentir muito ativo, com muitas habilidades, muitas vontades, se sentindo também especial, importante. Eu estou conseguindo, não estou com medo de chamar a atenção, eu não estou com medo de exercer a minha energia, os meus dons, as minhas habilidades. Então o Mago ele é um arcano ativo para vocês em janeiro. Fevereiro pode ser um momento muito chave, tanto no lado luz e sombra, com questões financeiras, materiais. Lembre-se que o diabo ele é um pai de matéria no tarô, mas ele também nos acorrenta a compromissos. Então fevereiro pode ser um grande momento de janela financeira, ou de propostas assim tentadoras, mas nunca se esqueça dessas correntes aqui. Então verifique sempre assim com muita sabedoria as oportunidades em fevereiro, para que você entenda que além de oportunidades também podem vir o que? As consequências, os desafios daquelas energias. O fevereiro, para a questão mais emocional e pessoal, ele vai mexer muito com as paixões,
com desejos e fantasias que você gostaria de realizar ou cria realmente a coragem de realizar ali a partir de fevereiro, tá? O mundo em março, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado em março com pendências do ano anterior, porque é em março que começa de fato o calendário astrológico. Então, mesmo que agora no fim do ano a gente já sinta essa energia de Plutão em Aquário, a energia de 2024 se despedindo e a de 2025 chegando, em março é aquele momento da faxina real. Não deixa pendência, não deixa a ponta solta. Usa ali toda essa energia forte do mago com o arcano do diabo para que em janeiro e fevereiro, enquanto ali tem muita gente parando, festando e descansando, feche processos, feche compromisso, encerre assuntos para que a partir de março você possa manifestar um processo de leveza, um processo de eu não quero mais repetições, tá? Onde você seleciona melhor as lições que você quer trabalhar em 2025. Em abril, nós temos o julgamento. O julgamento, ele vai beneficiar pessoas que precisam de alguma forma falar ou comunicar ou defender alguma situação aí que você precisa expressar. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é interessante exemplo, se você tem questões jurídicas, judiciais, legais, é um momento importante de se trabalhar muito bem a fala e a capacidade de ouvir, tá? Não é só querer falar, tem que também saber trabalhar a capacidade de ouvir com o julgamento. Então, torna o campo da comunicação bem sensível. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando lidar com figuras de autoridade, tá? Ou figuras ali que podem tomar decisões que vão impactar, exemplo, a sua vida, tá? O julgamento, ele fala muito sobre a capacidade também de ouvir o anjo, ouvir o espírito, quebrar com uma limitação, quebrar com um medo. Tipo, não tenha medo do renascimento. Às vezes algumas coisas vão finalizando, viu que antes do julgamento está o mundo? Então algumas coisas finalizam, mas imediatamente também representam um nascimento de um novo ciclo, de um novo capítulo na tua vida. Maio. Ali no período de maio nós temos o Sol. Maio tende a ser um mês muito bom para aspectos de sucesso financeiro, crescimento profissional, ou um processo de liberdade, de recuperação da saúde do corpo, algo que envolva a tua vitalidade física, tá? Porque a energia do Sol fala exatamente daquilo que vocês precisam em 2025, lá na casa do desafio da tua mandala. E aí, março, abril, maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos lá, justiça. Justiça, arcano maior. A justiça, ela tem dois lados. Muitos só olham a questão da imparcialidade, da frieza, da balança. Mas a justiça, ela é um arcano de extrema inteligência. Então, se você entra em junho, olha só, a gente vai estar se preparando para virar o semestre, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A gente vai se preparar para fechar o ciclo. Em junho, é um momento excelente para as pessoas que trabalham ligado a carreiras jurídicas, as pessoas que estão dedicadas ao estudo, as pessoas que vão fazer vendas, acordos, contratos, grandes assim decisões de patrimônio. A justiça, ela vai favorecer as pessoas que também têm se dedicado ao caminho de estudos, assim, para ser professor, acadêmico, concurso público, quem está fazendo testes para aprovação, para conseguir melhorias de cargo, tudo que envolva algo que é seletivo, seletivo ali no sentido de diploma, é um bom momento, em junho. Se atentar a processos que você possa concorrer dentro de processos por meio da tua capacidade de conhecimento. A justiça, ela só lembra que em junho você precisa trabalhar bastante a tua imparcialidade. Ou seja, junho não é um mês para tomar lados. Sim, tenha conhecimento sobre fatos, tá? Mas não vá muito no me disseram que, tá? Que isso daí pode ser aí um processo contrário à energia dela. A roda da fortuna em julho, que também é conhecida como a roda do karma, a roda de Sansara, ela sempre nos lembra que melhor do que ser chacal é ser a esfinge lá no topo da roda. Mas para estar no topo eu tenho que saber me movimentar, equilibrar, porque senão eu vou estar sempre sendo esmagado em repetições. Então a roda da fortuna, pelo nome as pessoas associam só dinheiro. Não, a fortuna aqui
ela fala muito do que eu faço com tudo que eu aprendi. Então a Roda da Fortuna em julho, ela vem talvez trazer algum movimento similar, algo já vivenciado ou vivido lá no passado, não importa se ainda nesse ano ou nos anos anteriores, onde quando essa energia bater, em julho, você tem que falar, tem ninguém não, já aprendi, já vivi, não vou pagar para ver de novo. Então lembre-se que na roda do karma, o segredo para fechar um ciclo é demonstrar de fato quando nós somos tentados a cair na mesma situação, na mesma condição, é falar, não, eu já fui por esse caminho, eu sei onde isso me leva e eu não vou pagar para ver de novo. Então é um bom momento de aprendizado do como você administra a sua vida, suas relações, o seu dinheiro, tá? Julho é um momento de maturidade ou de um ciclo bem resolvido, onde você pode se sentir testado ou tentado a fazer ou a repetir ou a deixar alguém ali se reconectar com você. Mas aqui pela energia, muitos de vocês vão perceber que não vale a pena, tá? O eremita tá em agosto, que é o arcano do ano, esse é o arcano maior que eu ensino lá no aulão para vocês. O eremita é o arcano dos anciões, da sabedoria, né, de todo o aprendizado. O eremita, ele fala sobre tudo que eu aprendi e eu entendo que nada está fora. Não adianta eu ficar buscando a deusa, buscar a energia, buscar ajuda só fora, se eu não conseguir enxergar o que eu carrego dentro de mim. Então, agosto é um período de introspecção, de silêncio, de evitar multidões, de evitar lugares muito aglomerados. É um momento de se fechar em meditação, prece, em fazer uma reavaliação. Agosto é o momento de olhar para 2025 e falar, eu aproveitei, o que eu fiz ali de janeiro até julho em 2025. Eu consegui fazer alguns movimentos, eu tive soluções, eu fiz resolução, ou eu estou aqui patinando? O que eu não estou conseguindo ver? O que 2025 está me mostrando que eu talvez não queira enxergar? Então o eremita, ele vem para testar, que é a energia do ano, lembrando que é para o coletivo isso, tá? Então Áries vai sentir mais forte a própria energia genuína de 2025 em agosto, tá? Então vamos lembrar desse mês aí. Setembro, nós temos o carro, sendo ali por volta do período de setembro, um excelente momento para planejar mudanças definitivas, deslocamentos, viagens, situações que envolvam compromissos até em outros países, ou situações externas, ou até receber ali um tipo de acordo, contrato, uma soma de forças com culturas ou com pessoas que são de outras regiões, tá? O carro, ele traz muito aquele sentimento de ter a própria casa, de conseguir se afastar um pouquinho da família, mas não se afastar de cortar relações, tá? Fala no sentido de tá formando quase duas chamas aqui, ó, enquanto eu falo isso com vocês, tá? Então, aqui fala-se muito sobre o carro é o arcano que fala assim, sai da casa da parentela. Quem é você na ausência do teu pai e da tua mãe? Quem é você quando está lá sozinho no íntimo do teu lar ou do teu quarto, do teu cantinho? Então ele fala muito de um amadurecimento, onde você quer viver algumas experiências e aventuras em setembro, tá? Que estão relacionados a algo muito particular seu. Então também se dê de presente em setembro, não está o tempo todo com pessoas que acham que te conhecem, ou que conhecem só uma parte da tua essência, mas não te conhecem às vezes de verdade, em profundidade, tá? O Papa, ele vem aqui relacionado ao compromisso. Em outubro, o Papa é um excelente momento para trabalhar a oratória, a comunicação, o espiritual, grandes eventos. O Papa é um excelente momento lá em outubro para ser convidado ou receber convites aonde você vai compartilhar um pouco do teu conhecimento, onde você vai estender projetos mais sérios ou uma energia de eu preciso ensinar isso ou eu preciso passar isso adiante. Papa também está relacionado ao processo da fala e da escrita, junto lá com o eremita que já veio para vocês. Nos meses onde nós temos o eremita e o Papa, é uma janela muito boa para as pessoas que querem se expressar por meio da escrita,
tá? Existe uma janela muito boa para o apresentar conhecimento, escritos, fala, coisas que podem trazer um crescimento, um consenso às pessoas à sua volta. O Papa ele também vai falar muito sobre a questão do matrimônio, do casamento, tá? Aquela questão do compromisso, onde vocês foram também orientados lá na tua mandala. Lembra do compromisso? Da sacerdotisa, da papisa que veio para vocês? Então, essa energia está forte aqui no período de outubro. Novembro, o imperador é uma energia de dureza e firmeza, então em novembro é mais momento de se pensar em fazer dinheiro, renda, estabilidade, ou tá ali mais pragmático dentro das decisões. Novembro não é muito favorável para questões muito emocionais, muito fantasiosas, porque o imperador ele fala já de você correndo atrás, já pensando no outro ano. Ali em novembro você já vai estar com o teu foco todo em 2026. Em realização, em crescimento, em estabilidade, em fazer alguma reserva ou finalizando alguma situação muito importante, porque a casa 4 é ter a estabilidade para realizar um sonho. Por que você fala isso? Porque em dezembro você traz a energia de um sonho se realizando ou de um ciclo de liberdade se iniciando na tua vida. Então o louco, ele te visita bem no final do ano, na transição de 2025 para 26. Então muitos arianos que vão começar com mago no ano, vão começar às vezes com uma ideia, com uma visão de vida, e vão terminar o ano percebendo que os caminhos que se abriram é totalmente diferente, porque alguns de vocês vão terminar 2025 sentindo que estão indo para uma nova aventura. Eu estou indo para um outro momento de vida que eu nem me imaginava a esse momento da vida ou a essa idade tá fazendo isso, tá? Mas é o que nós temos aqui sobre o tarô. Lembrando que vai aparecer aqui para vocês os aulões. Um é Plutão em Aquário, sobre 2024 até 2044, e o outro é Previsões 2025, que é um aulão completo de astrologia, numerologia, para você conseguir se guiar aí durante o ano de 2025. Lembrando que em breve eu gravo todos os signos, inscrições abertas para o curso de tarô, fica no link do vídeo e na descrição, basta acessar o site da Hotmart, lá você tem todas as informações para entender como é o curso comigo, 100% online, acesso ilimitado às aulas. Que 2025 ele seja abençoado para todos vocês do signo de Áries, que Deus possa proteger a cada um de vocês, amparar em todas as situações que forem necessárias. Até a próxima!